Olá, divas! Estamos de volta com Diva Entrevista, eu e Renata Torres, recebendo aqui o nosso amigo, convidado especialíssimo, Guilherme Gobato. Guilherme é sócio fundador especialista em diversidade e inclusão pela Diálogos Entre Nós, economista formado pela USP, certificado em diversidade e inclusão em instituições nacionais e internacionais, pela ESSEC, pela Universidade da Pensilvânia, Michigan, entre outras, e especialista em política e relações internacionais pela FESP São Paulo. Ele também é membro consultivo da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, da gestão presidenta Marina Ganzaroli, é colunista do Great Place to Work e avaliador externo dos rankings de diversidade e inclusão racial, LGBTI+, gênero, geracional, PCD, vida saudável, primeira infância 2021. E de rankings nacionais e regionais de melhores empresas 2012 a 2019. É membro da comissão avaliadora do Prêmio EPS Brasil 2021 da ONU Mulheres, mentor de carreiras negras na 9ª edição do Programa Aceleradora de Carreiras do Grupo Mulheres do Brasil, realizado pelo Comitê de Igualdade Racial, né? Coordenado pela Beth, minha parceira, da qual eu também faço parte da liderança. Muito prazer, Guilherme, te receber aqui no nosso canal. Vocês estão vendo, né, que não é qualquer pessoa que está chegando para conversar com a gente, né? Tem aí um currículo incrível, bastante experiência no tema diversidade e inclusão. É uma formação muito vasta, né? E curiosa também, né? Eu e a Renata, a gente vem das formações de tecnologia e você vem da economia, né? Você atuava com finanças corporativas. Eu me lembrei muito dos meus tempos de banco quando eu vi isso no seu currículo. Mas conta para a gente um pouco da sua jornada, como foi que você começou a se envolver nos temas de diversidade e inclusão? Maravilha, maravilha. Cacá, agradeço o convite, a acolhida e a receptividade, a recepção. Igualmente, Renata, é um prazer estar aqui com Seja vocês bem-vindo, todas. Guilherme. Gratidão, Renata. É um prazer estar aqui com vocês todos da Diva, para unirmos narrativas e exponenciarmos impacto por mais respeito, acolhimento, dignidade e inclusão de diversidades. Então, realmente me formei, a minha formação e atuação, muito da minha carreira, ela vem ligada à economia, né, quando eu fiz a faculdade em São Paulo, na USP, e atuei muito com gestão, com planejamento, com finanças, tanto na parte privada de bancos, de instituições, quanto também na área pública, né? E aí, Cacá, Renata, o que acontece é que chegou um momento da minha carreira, olhando para 5 anos atrás, você tendo conquistado postos de liderança, com um bom nível salarial, gestão de equipes, aqueles desafios que vem tudo naquele pacotinho, né, de benesses do mercado corporativo e dessas áreas, só que eu não tinha mais um brilho nos olhos, eu não tinha mais aquela questão seguinte: qual é o meu propósito de vida daqui para frente? Eu, que sou um homem branco, cisgênero, gay, representatividade importa muito, mas há 5 anos atrás eu não tinha claramente definidos esses papéis na minha atuação, né? Como gestor de finanças, como gestor de planejamento e orçamento, eu não tinha muito claro o que eu poderia mais por fazer, além do que eu já fazia, para ter aquele brilho, aquela realização. Aí eu percebi que eu não causava o impacto positivo na sociedade que eu gostaria de fato de causar, né? E nisso eu já estava também no segundo ano da minha relação com meu parceiro de vida, particularmente um cara fantástico que me aconselhou muitíssimo à época, que felizmente estamos unidos para a vida. E aí eu percebi que diversidade e inclusão já era um assunto muito em pauta 5 anos atrás, né? Muito assim, hoje está muito mais maduro. E aí eu entendi o seguinte: bom, analisando essa questão, vendo uma oportunidade e percebendo que a diversidade já me atravessava muito antes de eu chegar nessa temática de trabalho. Aí eu falei assim, por que não, né? Por que não peitar? Por que não promover uma transição de carreira com algumas seguranças materiais e financeiras para que eu pudesse
cessar o que eu estava fazendo, estudar o que eu precisava, me instrumentalizar para então acessar uma outra narrativa, com uma outra carreira, com uma outra roupagem corporativa, o que eu gostaria de fato de fazer. E diversidade e inclusão é muito, em mim, uma paixão, para além de uma paixão, essa união de propósitos de vida pessoal e profissional, né? E aí, então, eu venho de um 2018 muito intenso, já me afastando da parte de economia, de finanças e tal, e passando a estudar muitíssimo, passando aí em vários encontros presenciais, na época, naquele longínquo momento antes da pandemia, né, que a gente podia Pré-apocalipse. exatamente, um momento pandemônico, né? Então, eu estudei muitíssimo, fiz muitas pesquisas, ressignifiquei minha rede de contatos, e aí eu passei a ter algumas oportunidades de desenvolvimento de conteúdos, de projetos específicos, ao mesmo tempo, em diversidade, ao mesmo tempo que eu ia me instrumentalizando cada vez mais, né? Aí, Aí nisso eu chego com a Diálogos entre nós, a minha marca consultiva, estratégica e interseccional em diversidade e inclusão. A Diálogos, ela nasceu como um projeto em 2019, a gente vai falar um pouco mais adiante. E aí eu tive a certeza, se eu tinha alguma dúvida, aquele receio de salto do abismo, às vezes nem com paraquedas aqui, largo o que eu estou fazendo, vou atrás de uma outra área de conhecimento, porque é algo que me motivava muito, me motiva muito mais. Em 2019, com a Diálogos, realmente, assim, esse pulo no precipício está sendo ótimo, porque é aquele brilho nos olhos, trabalhar segunda a segunda para gerar impacto positivo, para falar com a empresa, para falar sobre respeito, sobre acolhimento, dignidade. E entregar a melhor versão de nós mesmos ao final do dia, sendo quem somos e amando quem amamos, está tudo ótimo. Então, economia está no meu sangue, mas diversidade e inclusão está nos meus olhos, no meu lábio, no meu ouvido, e é isso que eu quero para a vida, que eu estou construindo dia após dia. Saímos do PIB para o FIB, né? Do PIB para o FIB, né? É. Do Produto Interno Bruto para a Felicidade Interna Bruta. Exatamente. Se não tiver diversidade e inclusão, não dá para descer para o play, entendeu? Eu falo basicamente isso. E a sua contribuição foi fantástica. E eu ouvindo você contando, Guilherme, não tenho como não me identificar, porque é exatamente o que eu venho passando também aí nos últimos anos. Eu comecei a me envolver com diversidade e inclusão ainda na Accenture, uma empresa onde eu trabalhei os últimos 15 anos, e a partir do momento que eu comecei a mergulhar de cabeça como uma atividade paralela à minha atividade principal lá, me apaixonei também pelo tema. É impossível, né? Quando você começa a trabalhar com isso e ver o impacto que você consegue gerar nas pessoas, foi como um despertar para que eu pudesse gerar mais impacto ainda. Quer dizer, ali a dimensão da organização acabou ficando um pouco pequena para eu poder continuar fazendo isso, e fiz essa mesma migração que você, e a cada dia. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que me perguntou como é que você está e como é que está essa vida nova. Eu falo, a cada dia eu tenho mais certeza de que eu fiz a coisa certa. E eu queria saber um pouco mais sobre a Diálogos, queria que você contasse para a gente como que é, né, essa atuação, qual é o propósito da empresa e da organização, e também um pouco da iniciativa. Se a gente sabe que vocês também têm uma iniciativa de entrevistar pessoas a respeito desse tema, conta um pouquinho aqui para a gente como é que tem sido isso, o que você tem visto lá na Diálogos para a gente. Maravilha, maravilha, Renata. Grato pela questão. A Diálogos, ela surgiu inicialmente um projeto de conteúdo, né? Eu acessei uma oportunidade junto com o Google for Startups aqui em São Paulo, né, em 2019, e tendo então a oportunidade de submeter a proposta de 4 encontros presenciais, interseccionais, né, nos pilares mais trabalhados pelas empresas, étnico-racial, LGBT, QIA+, pessoas com deficiência e gênero, né? E aí eu acessei por meio de uma plataforma de economia colaborativa, o poder da colaboração, acho que diz muito em relação às parcerias, né? As parcerias do bem e com propósito, né? Que movimentam, que impactam positivamente o mundo.
E então eu tinha esse desafio, em muito pouco tempo, organizar, mediar, divulgar, formatar o conteúdo, fazer o evento acontecer de fato um dia, ao longo de 4 meses. E aí ele nasceu com esse projeto, com essa intenção de, bom, deixa eu impactar de alguma maneira a minha rede de contatos, já que eu absorvi tanto conteúdo em diversidade e inclusão em tão pouco tempo, pesquisando, lendo muito, uma questão de um ano antes, tal. Já me sentia uma maturidade suficiente para não apenas absorver, como oferecer conteúdos a essa rede, a este mercado, né? E aí eu vinha de uma fase muito interessante, poucos meses, isso no segundo semestre de 2019, um pouco antes, percorrendo muitas rodas de inclusão e diversidade raciais, ou seja, falando com pessoas negras em geral e com mulheres negras especificamente. Então eu tenho um divisor de águas na minha vida, o seguinte: se eu pensar em fomentar conteúdos em diversidade e inclusão numa proposta que eu mandaria para algum centro me receber, e esse centro foi o Google, eu começaria falando do étnico-racial e começaria recebendo Sueli Carneiro, que eu tenho aqui do meu lado, que é uma paixão absolutamente assim sincera. Esse livro tem o prazer de estar autografado. Sueli, que é a mestra, uma das grandes mestras do feminismo negro no Brasil, celebrada a vida em vida. Este ano ela completa 71 anos, se não me engano, com muita produção intelectual. E aí eu fui impactado pela narrativa dela, naquele processo de desconstrução, né? Quantas autoras negras você leu na vida? Quantas pessoas negras você se relaciona num país altamente racista? Quantas pessoas negras fazem parte dos times de liderança, dos times de decisão, dos espaços de poder que, no meu caso, como uma pessoa autodeclarada branca, frequento? Então, aí, eu percebi que eu tinha muito de uma motivação atuando em pilares estratégicos de diversidade e inclusão, mas pautado por uma questão estrutural, né, de movimentar e impactar a economia a partir da temática étnico-racial. Eu falo com propriedade e conforto de outras temáticas, mas, pessoalmente falando, é o étnico-racial que eu me identifico mais. Aí, então, eu acessei a Sueli, acessei outras vozes muito importantes, narrativas importantes, para tratarmos da questão étnico-racial, a Patrícia Santos, a Empregue-Afra, a Yasmin Vitória, uma mulher transnegra, com carreira executiva, pensando numa alta interseccionalidade. Então, logo eu entreguei esse primeiro conteúdo, que foi uma mesa redonda, tal, nesse formato, eu vi que tinha uma grande oportunidade seguinte: se eu tinha alguma dúvida de como atuar em diversidade e inclusão a partir das minhas perspectivas de fala, homem, cis, branco, gay, sem deficiência, num país machista, racista, LGBT transfóbico, capacitista, com preconceito direcionado a pessoas com deficiência, e por aí vai. Então eu tive a plena certeza seguinte: ok, a gente vai por essa linha interseccional, a gente vai por essa linha intencional, a gente estrutura questões de educação corporativa, a gente estrutura questões de governança. Por quê? Porque, ao final do dia, empresas sabem que, para além de ser bom para os negócios, diversidade e inclusão, é fundamentalmente bom para as pessoas. Então, aí, felizmente, eu tive mais certeza ainda do que eu poderia fazer, contribuir nessa pauta, e tenho feito esses últimos 2 anos e meio intensos, né? Diálogos eu gestacionei no começo de 2019, lancei no segundo semestre e tal, e tem ido impactando e tem ido somando esforços, narrativas. E para concluir essa parte, eu costumo falar que o nós, que dá nome à minha marca constitutiva, tem um duplo significado. É a primeira pessoa do plural, porque eu tenho certeza que parcerias com Cacá, Renata e tantas outras pessoas online e offline, juntas a gente consegue movimentar por diversidade e inclusão. Então, nós é a primeira pessoa do plural. E o nós também com o plural de nós, que são os obstáculos, as dificuldades, que juntos, a gente consegue desatar para andar ainda mais. Basicamente é isso: é ser intencional, interseccional e buscar impacto positivo pelo Diálogos, pela Diva, ou por qualquer outra associação, entidade e propósito que promovam inclusão. Tá no mudo. Eu tô muda, né? Que lindo, bacana. Guilherme. Quem não, quem nunca, por favor. Ai, eu apaixonei, gente. Já era apaixonei mais agora ouvindo a sua história. Já tô pensando aqui, demais, Cacá, né? Diálogos com Diva. Olha que bacana. Diálogos com Diva, exatamente. Nem combinamos, diálogos com diva, ou diva com diálogos. Diva com diálogos. Claro.
Super conversa com o que eu e a Renata, né, pensamos nesse caminho da diversidade, né? A importância da gente trabalhar as diversidades, né? Trabalhar interseccionalidade. Uma das coisas que a gente também faz bastante é a questão da comunicação não violenta, então tem tudo a ver com diálogos, então tem muito alinhamento, né, entre os nossos propósitos. Isso acho que dá um quentinho assim no nosso peito quando a gente conecta com pessoas que tem visões, né? Que acho que traz para a gente a sensação de mais clareza na nossa visão, né? Que é a ideia do sonho que se sonha junto se torna realidade, né? Exato, Cacá. E um finalzinho da sua pergunta que eu lembrei agora, né, que você e a Renata perguntaram sobre essa questão das entrevistas, que eu também faço, né? Como surgiu a ideia inicial, né, dessas mesas redondas, desses painéis, no longínquo ano de 2019, no formato presencial? Eu também migrei para o online desde o ano passado, e aí já estou na 35ª edição live, o que eu chamo de palco virtual. Recebo uma convidada por vez, ou um convidado, para explorar com mais profundidade temas. Por exemplo, carreiras negras, racismo estrutural, religioso, carreiras PCDs, carreiras com recortes de gênero, pessoas aliadas, importância estratégica. Então, eu recebo semanalmente, e aí eu vou fomentando discussões, vou fomentando essas questões de melhores práticas, para que, de fato, em formato aberto, gratuito pelo Instagram, que, de fato, a gente possa trazer aqueles que não estão conosco, trazer para o nosso lado e engrossar esse time de nós, em primeira pessoa, para a gente exponenciar impacto. Desculpa, mas eu acabei esquecendo desse ponto. Imagina. Guilherme, foi bom você tocar nesse ponto, na verdade, porque a pergunta que eu queria te fazer, né? Você falou aqueles que ainda não estão conosco, né? E a gente sabe que a gente, como você iniciou lá na sua apresentação, né? A gente vive um país com uma cultura muito conservadora, carregada de preconceitos, né? Com muitas questões do seu passado não resolvidas, não admitidas, não trabalhadas, né? Se a gente fosse colocar o Brasil no divã, ia ter muita coisa para a gente trabalhar nesse processo de análise. E aí eu queria ouvir um pouquinho também da tua experiência pessoal, né? Claro que você, sendo um homem branco, cisgênero, no Brasil, faz com que essa estrutura que a gente vive, né, te permita ter uma série de privilégios, né, de acessos. Mas você é um homem gay no país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, né? Uhum. São 23, a cada 23 minutos uma pessoa LGBT morre no Brasil por conta da homofobia. E aí eu queria saber de você, se você já sofreu algum tipo de preconceito, e se você gostaria de compartilhar, se sim, como que Uhum. são essas histórias para você? Você bem pontuou, Cacá, sobre essa questão de alguns desses marcadores sociais, né? Eu, como homem, não sou minorizado; eu, como uma pessoa branca, não sou minorizada; e eu, como pessoa cisgênero, tampouco sou minorizada. Eu poderia ser mais minorizado, né, tecnicamente falando, didaticamente falando, por ser, apesar de tudo isso, ser um homem gay num país altamente homotransfóbico, né? E o país, lembrando, que é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo há 13 anos. 13 anos é o país que mais mata. Crimes subnotificados, porque tem toda uma questão de dificuldades de acesso da população trans para os mecanismos oficiais de defesa, de compliance, inclusive para registrar um simples boletim de ocorrência. Pode parecer simples, mas não é, né? Isso posto, dito isso, eu tenho esses marcadores que meio que me blindam sobre uma violência homotransfóbica diretamente direcionada a pessoas LGBTs em geral e a homens gays em particular, né? Eu tenho algumas passagens, tipo, estavam bem atrás, eu e um outro namorado à época, tal, e eu lembro que, se fosse hoje, eu teria subido na mesa e falado o seguinte: escuta aqui, né? O que está acontecendo? Era um restaurante ali por Pinheiros, tal, e nós pagamos a conta, saímos assim do restaurante, passamos por uma mesa, aí era um casal, um homem e uma mulher,
eles falaram, tipo assim, sabe aquele cochicho? Olha só, 2 gays aí. Né? Isso, nós estamos em 2021, isso me marca até hoje. Isso foi lá por, sei lá, 2004, 2005, tipo 15, 16 anos atrás. Eu fiquei tão chateado, eu fiquei tão sem graça, eu fiquei tão assim, poxa, o que é isso? O que eu fiz de errado, né? Um simples comentário, não foi uma agressão moral, né? Nada em relação a perder a vida ou a sofrer violências físicas, apanhar, sofrer todas esses atentados à saúde física e mental, né? Aí eu olhando esse fato para hoje, pouquíssimas são as minhas lembranças de ter sofrido violência homofóbica. Por quê? Porque antes de tudo isso, eu sou um homem cis branco num país machista, racista, hétero e cis e transfóbico. Então, essa jornada faz com que o seguinte: hoje, qualquer comentário, por menor que seja, qualquer piada, nessa jornada de diversidade e inclusão, de encontrar as minhas perspectivas de fala, meus lugares de fala, e de me desconstruir enquanto alguém que não era, há 5 anos atrás, por exemplo, altamente aliado à igualdade racial antirracista, altamente aliado à igualdade de gênero antimachista, altamente aliado, mesmo no movimento LGBT, aliado a outras orientações e identidades que não a minha, aliados a lésbicas, a pessoas bissexuais, a pessoas transexuais. Então, hoje, totalmente desconstruído, não digo totalmente, mas muito desconstruído, qualquer comentário, qualquer piada, qualquer mensagem de grupo de família, qualquer coisa, ops, para que está feio, isso é preconceito. E preconceito racista e homotransfóbico no Brasil é crime desde 2019, pelo STF. Então, eu tenho plena consciência, Cacá, Renata e todas e todos que nos ouvem, dos privilégios decorrentes desses marcadores sociais. E privilégio não é culpa. Tá? Então, privilégio não é culpa, privilégio é um chamado para a ação, né, para que você haja de uma maneira consciente e traga, e se torne uma pessoa aliada a outras pessoas minorizadas, a outras pessoas que não têm os acessos a espaços de poder que você tem unicamente por ser quem é. Então, eu ainda estou blindado por essa questão, mas assim, eu moro próximo à Avenida Paulista aqui em São Paulo, por exemplo. Por uma questão de, digamos, segurança física e psicológica, eu não me sinto seguro de demonstrar meu afeto pelo meu parceiro de vida, em plena Avenida Paulista, da maior cidade do país e uma das maiores cidades do mundo. Por quê? A gente está num cenário altamente constrangedor em termos de direitos humanos, em termos de liberdades individuais. Então, eu tenho certeza dos meus privilégios, eu acho numa questão de aliados, de pessoa aliada a todas as questões de diversidade, e ainda que eu seja um homem cis branco, em plena Avenida Paulista, eu tenho o receio de demonstrar meu afeto, unicamente, não estou pedindo mais ou menos direito, unicamente demonstrar meu amor. Então, assim, a gente vai mudando isso, mas está difícil. Então, a gente tem que ter consciência que, por exemplo, para pessoas negras, LGBTs, o problema é muito mais embaixo, para pessoas negras LGBTs e de origens periféricas, é muito mais complicado você poder se blindar, você poder existir e resistir. Então, acho que é uma boa provocação para que a gente haja com muita responsabilidade e com muita propriedade sobre os lugares de fala que nós temos em sociedade e o que nós fazemos com isso. A gente dorme com privilégio e temos que acordar com responsabilidade e oportunizar essas condições para que a gente possa, nós, juntas e juntos e juntos, entregar um país melhor do que a gente recebeu vindo para essa vida, por favor. Né? Porque, do contrário, não dá para descer para o play. E se desce para o play, a gente tem que fazer a roda girar. E a roda para mais respeito. E você falando isso, né, Guilherme, a gente pensa no chamado para ação, né, na responsabilidade que cada um de nós, principalmente nós que temos essa posição de privilégio, que a gente precisa ter consciência de que existem coisas a fazer, cada um tem ali a sua contribuição para mudar essa realidade, para ajudar a fazer a transformação que o mundo precisa, que a sociedade precisa, que o Brasil precisa. E, nesse sentido, a gente sabe que as organizações, que as empresas,
elas têm um papel fundamental, né, como agentes dessa transformação. E eu vejo, a gente ontem mesmo estava comentando, Cacá me mandou essa referência, um artigo da Monique Evelli, do Inventivos, que ela escreveu para o LinkedIn, falando sobre, na verdade, o quanto que as ações de diversidade pouco avançam, né, dentro das empresas, apesar de a gente ver que o interesse tem crescido, principalmente do ano passado para cá, a partir ali do assassinato de George Floyd, que gerou uma nova comoção, uma nova, né, manifestação contra racismo e outras dimensões de diversidade acabaram vindo, né, junto. As empresas, elas ainda estão muito, né, aquém da transformação e da autorresponsabilidade da liderança em, de fato, agir para que as mudanças aconteçam, para que a gente tenha mais pessoas negras ocupando cargos executivos de alta liderança, né, pessoas LGBTQ, PCDs, enfim, ter uma representatividade maior na alta liderança. Como é que você vê isso e o que você acha que ainda falta, né, para as empresas fazerem? O que elas podem fazer mais para ter uma efetividade maior nos programas de diversidade, equidade e inclusão? Perfeito, perfeito, Renata. Então, sim, vamos para a pergunta de $1 milhão, a resposta de 2 milhões. E o dólar alto está valendo ainda mais, né? O que acontece? Eu costumo sempre falar em talks, em trabalhos que envolvem diversidade e inclusão, a jornada tem que ser coesa e tem que ser coerente. Então, sim, não dá para dormirmos preconceituosos, sejam dormimos racistas ou machistas ou qualquer outra aberração estrutural em desigualdades e dormimos machistas e acordamos antimachistas, né? Dormimos racistas e acordamos antirracistas. Não, diversidade e inclusão é uma jornada que requer coesão e coerência. E para isso requer planejamento, para isso requer intencionalidade, para isso requer que, de fato, as lideranças que invariavelmente é de cima para baixo, mas que torna um aspecto mais fácil, estejam engajadas, entendam um problema, não tem que saber tudo. Cacá, você, Renata, eu, nós não acordamos sabendo tudo sobre nada na vida, tem muita coisa, e é bom ter muita coisa que a gente não sabe, mas estarmos dispostos, vocês que nos ouvem aqui, estarmos dispostos a aprender, a ouvir, a questionar, a refletir, a se perguntar: o que eu acesso, como eu acesso, é meu esforço ou é uma condição desigual na sociedade? A tal da meritocracia, né? Depois a gente pode até entrar no ponto, se for o caso. Então, é nos questionarmos e refletirmos sobre uma jornada, sobre uma desconstrução. Então, assim, as empresas feitas com CNPJ sustentados por CPFs, elas espelham muito das desigualdades na sociedade, né? Desigualdades essas que não nasceram no dia para a noite e não vão desaparecer do dia para a noite. Então, entendida essa jornada que requer cultura, mudança de cultura, que requer investimentos financeiros e humanos, que requer conhecimento, que requer estratégias de diversidade e inclusão ligadas ao core business, ao ponto principal das atividades da companhia, dá trabalho, muito trabalho, mas é um trabalho que revigora, é um trabalho que aumenta os níveis de felicidade nas companhias, é um trabalho que aumenta o engajamento, que aumenta o pertencimento. Falo das minhas perspectivas de fala. 35% das pessoas LGBTs no Brasil já sofreram algum tipo de preconceito por serem pessoas LGBTs nos ambientes de trabalho. Uma pesquisa latino-americana, que a Diálogos Entre Nós apoiou no passado, em 18 países, junto com a Argentina, com Chile e Colômbia, aqui no Brasil, gerenciado por uma outra colega nossa, a Kaylin, da Integra. O que acontece? Os números falaram exatamente isso. Nós estamos desperdiçando talentos unicamente por ser quem somos, um recorte LGBT. Então, quando as empresas elas já percebem que diversidade e inclusão faz bem para os negócios e faz bem fundamentalmente para as pessoas. Elas já sabem disso. Agora, o agir intencional, o agir por de fato acreditar
e não, por exemplo, a partir de 26 de maio do ano passado. Que data é essa, Guilherme? 26 de maio, quando o mundo acordou antirracista devido a George Floyd, a morte dele, bem lembrada por você. Nós estamos hoje há pouco mais de um ano. O que de fato mudou? As pessoas se conscientizaram mais? Eu acredito que sim. Mas quais pessoas se conscientizaram mais? Se você considerar que pessoas negras se conscientizaram mais, sendo negras a partir do racismo que elas sofrem todos os dias, é uma parte do problema. Quem está faltando nessa equação? Pessoas brancas. E onde as pessoas brancas estão? Na alta liderança das empresas do Brasil. Então, a gente tem que equacionar essa estrutura desigual e fazer com que planejamento, com que estratégia, com que valoração a gente possa, de fato, promover essas pautas que não são do dia para a noite. Não é inventar a roda, em alguns pontos, essa roda já anda, a gente consegue melhores práticas no mercado, a gente adapta melhores práticas às realidades e maturidades das companhias, mas tem que acontecer, tem que acontecer de forma estruturada. Então, basicamente, se eu puder falar assim, por onde a gente começa, como a gente faz, entendam o problema, ouçam as pessoas que trabalham com vocês, percebam quais não estão com vocês ali, e há um monte de pessoas que não estão representadas, né, nas médias e grandes empresas, pequenas, no governo, no judiciário, em esferas de poder, na televisão. Abra a televisão e aí você vai ver. Hoje tem muito mais representatividade, mas ainda assim, onde é que tem uma apresentadora de um telejornal de circulação nacional cadeirante, por exemplo? Eu não sei. Onde é que tem agora, nós temos apresentadoras negras e tal, mas ainda falta muito mais. A gente fala de um país que é um país de maioria negra, 56%. É o país de maior população negra fora da África, atrás apenas da Nigéria. Onde é que são essas pessoas? Onde é que estão os 25%, 24% de pessoas com alguma deficiência no Brasil? Onde é que estão o maior grupo populacional, mulheres, 52%, e o maior grupo populacional isolado, mulheres negras, 28%? Onde é que estão? Não estão nos centros de decisão, não estão nos acessos privilegiados, espaços de poder. E é para isso que nos une Cacá, Renata, eu aqui, a Diva, a Diálise, entre nós e tantos outros parceiros de mercado, para de fato questionar isso, para de fato propor às empresas o seguinte: olha, a sua sustentabilidade, o seu atendimento a práticas ESGs, a sua questão de relacionamento com cadeia de fornecedores está fraca. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, o que você sempre fez nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, por aí, você está fadado ao fracasso. É isso mesmo que você quer? Não, vamos pela inteligência de negócios. Ou vai pelo amor, ou pela dor, ou pela inteligência de negócios. Mas que vá. Olha, vou até tomar uma água agora. A gente precisa acelerar esse processo, né, Guilherme? Você falou uma palavrinha que quando a gente está nas empresas, conversando com as lideranças, a gente percebe do outro lado da tela o cabelinho atrás do pescoço arrepiar, né? Que é a meritocracia, né? Como é que o líder vai se reinventar para lidar com um mundo onde as pessoas não partem do mesmo lugar, né? Então, é um grande desafio. Você trouxe alguns outros desafios também, principalmente na questão do investimento, né? As pessoas, elas, às vezes, estão ali ocupando esses espaços de liderança tão importantes, às vezes até trazem para a consciência a importância da diversidade, mas ainda não consegue articular o investimento de tempo e dinheiro necessário para que o processo comece a caminhar, né? Então, a parte boa, né, para a gente, né, não ficar só na tristeza, é o que você falou, né? Estamos aqui para ajudar, né, transformar essa realidade. Tão gostoso, mas a gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais desse encontro. Eu queria te convidar para deixar uma mensagem final, justamente nesse caminho. Que mudanças que você gostaria de ver no mundo? Perfeito, perfeito, Cacá. Então, antes que a gente se desconecte aqui no online, eu super agradeço o convite, a acolhida, Cacá e Renata. Muita honra e felicidade contribuir ainda mais para essa pauta que nos é tão cara, que nos é tão importante. Como reflexão final,
Eu costumo trazer alguns trechos de livros que estou com uma pilha aqui e, invariavelmente, de muitas autoras intelectuais negras brasileiras, né? Se é uma dica que eu posso dar, é o seguinte: leiam intelectuais negras brasileiras, vocês vão se surpreender e vão entender exatamente. Movimentando a base, o castelo de cartas cai, a gente reorganiza e sobe os níveis de desenvolvimento social e econômico do Brasil, não por acaso. Querem saber mais? Pergunte para a Cacá, para a Renata, para mim, a gente está uma lista completa. Eu vou trazer uma Olha o situação. economista vindo também, né? Olha lá, ó, Não tem conectando como, a diversidade. não tem como, não tem como. É bom para os negócios, é fundamentalmente bom para as pessoas. Sermos quem somos, amar quem amamos e está tudo bem ao final do dia. A gente entrega valor. A minha citação é da Luana Tolentino. Ela é uma professora de história da mulher negra de BH, tem feito um trabalho fantástico em educação antirracista e antipreconceituosa nas escolas de base. Ela diz o seguinte: eu faço delas as minhas palavras porque eu realmente acredito nisso. Luana Tolentino: é preciso compreender que a educação, assim como tudo na vida, precisa fazer sentido, tanto para quem aprende quanto para quem ensina. A educação que nós desejamos e acreditamos, eu coloco nós mesmo para fazer um convite. Uma educação em que alunos e alunas possam aprender pelo encanto, pela curiosidade e pelo afeto. Uma educação participativa, cheia de possibilidades, que dialogue mais com as diversas formas de conhecimento. A experiência tem mostrado a Luana que essa educação é possível. Este livro, Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão na Sala de Aula. Então é isso. É um convite para que a gente possa se desconstruir para construir posturas afetivas, posturas respeitosas, acolhedoras, para mais inclusão de diversidades. É um convite, é um chamado, é um pedido, é um clamor para que a gente possa se realmente impactar a sociedade de uma forma positiva e com inclusão de diversidades. É isso. Que assim seja, né? Que Porque rico! eu acho que essas conversas, né, essas oportunidades de troca, né, com tanto conhecimento, com tanta inspiração, com tanto amor, na verdade servem para chamar mais pessoas, né, e compartilhar com elas essa nossa vontade de ver um país mais inclusivo, um país mais justo, né, um país com mais equidade. É tudo que a gente quer. Guilherme, muito obrigada. Foi um prazerzão te receber, conversar com você, te conhecer, né, aqui, mesmo que virtualmente. Acho que espero que a gente se encontre em algum momento depois dessa pandemia aí. Mas muito obrigada, foi fantástico. Agradeço Obrigada, novamente a Gui. acolhida. Obrigado, Cacá. Obrigado, Renata. Estamos juntos e vamos descer para esse play para fazer essa roda girar. Juntos. Vamos Valeu, nessa. pessoal. Gratidão. Obrigada, Vamos gente. junto. Até semana que vem. Até.